Vou começar esse vídeo te fazer uma pergunta. Você se ofende com naturalidade, com facilidade? Você sabia que quanto mais maduros espiritualmente estamos, menos nós seremos suscetíveis às ofensas? Pois é, este vídeo nós vamos falar sobre quanto mais maduro, menos nós somos ofendidos. E claro, para começar a falar, eu vou citar o primeiro ponto, que é a maturidade nos faz enxergar com os olhos de Deus. E para isso eu vou usar um versículo chave, que é o versículo que eu uso para toda a minha vida. Inicialmente eu usei ele anos atrás para minha vida sentimental, mas hoje eu pego esse versículo, eu enquadro em praticamente todas as áreas da minha vida. E é Provérbios 4:23 que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A maturidade espiritual, ela nos faz enxergar coisas que a gente não consegue ver com nossos olhos físicos. Então, a partir do momento que nós temos uma maturidade espiritual, nos tornamos aquelas pessoas que se ofendem menos. Por quê? A partir dessa maturidade espiritual, a gente se ofende menos. Mas por que isso? Porque quanto mais espiritualmente estamos ligados em Cristo, mais nós aprendemos a perdoar as pessoas. Quanto mais criamos maturidade, mais a gente não se ofende com coisas. A gente não pensa que tudo é sobre nós, porque a ofensa foi sobre mim. Quanto mais próximos de Deus, mais distantes estamos de coisas que possam nos machucar, coisas externas. Quando escolhemos perdoar, ao invés de guardar mágoa, isso muda toda a nossa vida. Então, quanto mais madura uma pessoa for, quanto mais ela conhecer a Bíblia, quanto mais ela conhecer a Cristo, quanto mais ela tiver patamar espiritual, amor em Cristo, menos ela vai se ofender. Menos ela vai ficar dodói por situações, por coisas adversas. Segundo ponto, a humildade reduz a sensibilidade às ofensas. Filipenses 2:3 diz: nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. A humildade é uma característica da maturidade. Quando deixamos de lado o orgulho, as ofensas, as coisas externas, isso tende a nos levar a um nível de maturidade melhor. E com isso a gente consegue perdoar mais as pessoas. E com isso a gente consegue lidar mais com algumas adversidades. Então nós precisamos ser humildes. Tem situação que não dá, que às vezes a gente vê que a pessoa está errada, que a situação vai explodir, mas às vezes precisamos ter humildade, nos calar. É fácil? Não é. Mas quanto mais maduros, menos ofendidos, menos problemas temos com as pessoas. O terceiro ponto, a maturidade ajuda a entender que as ofensas são oportunidades de crescimento. Ai, gente, quem nunca passou por uma amizade ou, sei lá, alguma situação que você encontra uma pessoa que ela briga por tudo, ela reclama por tudo, ela fala tudo, ela te ofende por tudo e você quebra a cabeça e às vezes você tem que ficar em silêncio só para você não causar um incêndio. Quantas vezes nós somos assim ou quantas vezes nós encontramos pessoas nesse estilo? E Romanos 5:3-4 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado a esperança. Situações difíceis, elas incluem muitas vezes ofensas. E sabe, quanto mais a gente estiver maduro, quanto mais a gente tiver maturidade espiritual, menos a gente vai se ofender com coisas. Às vezes a pessoa ofende, não tem a ver com você, mas tem a ver com ela, tem a ver com o que ela carrega dentro dela. Então, se a gente não tiver maturidade para ter humildade, para poder perdoar, isso vai nos tirar do sério. Então, muitas vezes é necessário que a gente peça para Deus essa maturidade espiritual, para que a gente não venha ser dodói por tudo. Porque se a gente for revidar e falar tudo aquilo que nos falarem, se a gente for brigar por tudo aquilo que nos falarem, a gente não vai viver em paz nunca. A nossa saúde emocional vai estar lá embaixo. E sabe, exemplos de maturidade na Bíblia diante de ofensas. Jesus foi o maior exemplo que a gente pode ver de maturidade, porque ele perdoou todos aqueles que ofenderam ele, sabe? Todas as pessoas que ofenderam a Cristo, ele perdoou.
sabe? Ele perdoou uma humanidade. Então, assim, muitas vezes a gente pensa que o nosso problema é grande, mas quando a gente olha para Cristo, o que Cristo viveu, o que Cristo passou, a gente não tem exemplo maior de maturidade diante das ofensas do que Cristo Jesus. Um outro exemplo, José do Egito. Foi vendido pelos seus irmãos, vendido como escravo, foi açoitado, sabe? Ele foi humilhado, ele foi para cadeia, ele passou por diversas situações, mas mesmo assim, lá no final das contas, ele perdoou seus irmãos, ele recebeu seus irmãos, porque Jesus tinha um propósito maior. E ao invés dele reclamar, dele brigar, ele era poderoso, então ele poderia fazer o que ele quisesse com seus irmãos. Ele preferiu perdoar e entender que aquilo fazia parte do propósito dele. Então, às vezes, vamos ser feridos, machucados, passar por situações, sabe? E a humildade vai ser testada, a nossa maturidade vai ser testada, só que lá na frente a gente vai ter um propósito maior que às vezes nem nós mesmos enxergamos. Então, muitas vezes a gente vai passar por situações que a gente vai precisar ter muita maturidade. E existem coisas que a gente só consegue em Cristo. Sabe? Amadurecer espiritualmente não significa não sentir dor, mas escolher reagir às ofensas, sabe? O que hoje eu e você, nós podemos fazer para que a gente se torne pessoas mais maduras? Será que todo tipo de situação hoje está tirando a gente do sério? Será que nós temos a maturidade espiritual para perdoar as pessoas, perdoar quem nos ofendeu, quem nos difamou? Será que nós estamos amando e perdoando como Cristo nos falou, como Cristo nos orientou na palavra dele? Então fica essa reflexão, sabe? O que eu faço para ser menos dodói, sabe? O que eu faço para ofender menos as pessoas? Porque às vezes a gente fala que a gente tem que perdoar, mas às vezes a gente ofende muitas pessoas. O que estamos fazendo de diferente? Sabe? Deus, a gente tem que pedir diariamente para Deus sabedoria diante das situações que nós passamos. Diariamente precisamos orar e falar: Senhor, me dê sabedoria, me dê maturidade. Precisamos saber lidar com situações. Existem coisas que somente Jesus pode nos levar. Existem locais que somente em Deus conseguimos conquistar. Então, eu peço para que você, neste dia que está assistindo esse vídeo, para que nós venhamos refletir. Será que eu cheguei num patamar espiritual tão bom que não é qualquer coisa mais que me ofende? E será que as pessoas que ofendem, isso tem a ver comigo ou isso tem a ver com ela? Será que ela tá faltando algo dentro dela e por isso ela defende as pessoas com a forma de chamar a atenção? Então, que eu e você possamos aprender com essa palavra, que quanto mais maduros, menos ofendidos. Obrigada por você ter ficado até o final. Que Deus te abençoe. Curte, comenta, compartilha e até mais.